Então, alunos, paz em Cristo, vamos dar continuidade aí à nossa primeira aula, parte 2, onde nós estaremos tratando sobre o arrebatamento. Eu quero convidar você que você abra sua Bíblia na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17, onde nós estaremos lendo um texto para a nossa meditação, para nós fundamentarmos o início da aula sobre o arrebatamento. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pois bem, o termo arrebatamento é derivado da palavra raptus em latim e harpazo no grego, que significa arrancado com força. Na verdade, a palavra arrebatar significa raptar, arrancar, tirar à força, levar de repente, transladar ou transportar. E aí então nós entendemos que esse fenômeno chamado arrebatamento, quando será o momento? Marcos capítulo 13, verso 35 ao 37, vai nos dizer o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. Que vos digo a todos, vigiai. Também lemos em Apocalipse capítulo 22, verso 12, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então sabemos aqui, irmãos, que o momento desse fenômeno, desse acontecimento chamado arrebatamento, nós não sabemos, né? Nós não sabemos quando ocorrerá. Esse fenômeno, como ele ocorrerá? O que vai acontecer no momento desse fenômeno? No próprio texto que nós acabamos de ler, no verso 16, vai dizer que todos os santos do Antigo Testamento e os que morreram em Cristo até momentos antes da vinda de Cristo ressurgirão. Haverá uma ressurreição. Segundo, enquanto os mortos ressuscitam com o corpo glorificado, os vivos em Cristo também serão transformados simultaneamente. 1 de Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 53. E por fim, momentos depois da transformação de corpos, todos serão reunidos à presença de Jesus nos ares, verso 17, que nós acabamos de ler, na atmosfera entre a terra e o céu. Em seguida, levados à casa do Pai. Está lá em João 14, verso 2 e verso 3. Então nós entendemos que esse arrebatamento pode dar-se a qualquer momento, aonde nós, os que tivermos vivos, iremos ao encontro do Senhor. Ele não virá na terra nessa primeira fase da volta de Cristo, porque nós entendemos que a volta de Cristo dará-se em duas fases. A primeira fase será no ato do arrebatamento, em que ele estará nas nuvens encontrando com a igreja. Na segunda fase, nós entendemos que é 7 anos após a grande tribulação, onde vai haver ou acontecer a chamada parousia.
uma das correntes teológicas. E aí nós entendemos aí que esse fenômeno ele é muito importante para que nós possamos compreender a questão do arrebatamento. Quais são os 3 aspectos do arrebatamento? Primeiro aspecto, ele será rápido, né? Muito rápido, frações de milésimo de segundos. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Segundo aspecto, será secreto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. Né? Será secreto, ele só virá buscar a sua igreja. Terceiro aspecto, será seletivo. Mateus 24, 40 e 41. O arrebatamento não é para todos. Será somente para a igreja de Cristo, que será chamada para fora deste mundo. Quais são as consequências do arrebatamento? 3 consequências. Primeiro, a ausência da igreja na terra. Isaías 26, 20. Segundo, início da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1, 10. Terceira consequência, presença da igreja no tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, 10. Nós vamos falar já já, na terceira parte da nossa aula. Agora nós vamos ver aí no slide quais os propósitos, né, do arrebatamento. Destacamos aí apenas 3 propósitos do arrebatamento. Primeiro, recompensar os embaixadores de Cristo. Né? 2 Coríntios 5,10, Paulo vai dizer que todos vamos nos apresentar perante o tribunal de Cristo. Esse tribunal, no grego, Paulo denomina ele de bema. É tribunal recompensatório. Não será um tribunal para condenação, mas sim para a recompensa. Segundo propósito, conduzir a igreja às bodas do Cordeiro. Então a igreja, primeira sala que a igreja vai se apresentar, vamos entender assim, é a sala chamada Tribunal de Cristo. Após ela ser recompensada de todas as suas obras, ela não foi salva pelas obras, mas será recompensada pelas obras, porque o galardão é dado, né, a quem aquele que fez a obra de Cristo Jesus. Logo após seremos conduzidos às bodas do Cordeiro, aonde haverá, né, bodas, dá-se a entender que é uma grande festa, né? Nós vemos pela cultura judaica que as festas duravam até dias naquela época. E por fim, o terceiro propósito, introduzir a igreja no reino da glória. A partir daí, a igreja ela é introduzida no reino da glória. Então esses são os 3 propósitos do arrebatamento. Então nós também podemos entender que o arrebatamento da igreja é de suma importância, porque é uma das maiores promessas que Cristo fez à sua igreja, né? Uma das maiores promessas que Cristo fez à sua igreja era vir nos buscar. E aí, no terceiro slide, se você olhar aí, nós descortinamos aqui as principais teorias sobre o arrebatamento da igreja. Então vamos lá. A primeira teoria é chamada de pré-tribulacional ou pré-tribulacionistas. O que ensina essa teoria? Que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes que comece o período de 7 anos da grande tribulação. Segundo essa teoria, a igreja não passará pela tribulação. Ok? Podemos citar uma prova, né, dessa teoria, Apocalipse capítulo 3, verso de número 10, onde diz que tem uma promessa da igreja ser guardada na hora da provação. Dentre outras provas, ficaremos apenas com essa para efeito de causa. A segunda teoria aí, no slide, é a mid ou mesotribulacional.
O que ensina essa teoria? Que o arrebatamento ocorrerá depois de transcorrido 3 anos e meio do período da tribulação. Por quê? Se o período da grande tribulação tem duração de 7 anos, no estudo da escatologia, esse período é dividido em 2 partes: 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio finais, aonde haverá propriamente dito a grande tribulação. Segundo essa teoria, o arrebatamento da igreja ocorrerá depois da primeira fase da grande tribulação, ou seja, a igreja só será arrebatada após 3 anos e meio da grande tribulação. Entendeu? Que aí eles entendem dessa forma. A terceira teoria pós-tribulacional, o que ela vai ensinar? Ela ensina que o arrebatamento ocorrerá ao final da tribulação. Entendeu? Ou seja, a igreja permanecerá na terra durante todo o período da tribulação, que são 7 anos. Então eles entendem que a igreja passará pelos 7 anos da grande tribulação, sim. E por fim, o arrebatamento parcial. Esse ensinamento diz que, ou melhor, essa teoria ensina que somente os crentes considerados dignos serão arrebatados ante a ira de Deus ser derramado sobre a terra. Os que não tiverem sido fiéis permanecerão na terra durante a tribulação. Enfim, então nós temos aí essas teorias sobre o arrebatamento. Elas são ensinadas na linha escatológica. Não estamos aqui fazendo defesa de A nem de B, simplesmente mostrando para os amados irmãos no estudo da escatologia quais são essas teorias sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Então, irmãos, que nós venhamos meditar, estudar mais com relação a essas teorias que estão aí no slide, para que nós possamos, melhor dizendo, defender ou escolher uma dessas teorias, tá? Todas elas você vai observar que os seus defensores, eles encontram passagens bíblicas para defender essas teses, tá? Então que você possa ver com muito carinho, à luz da Bíblia, sobre a direção do Espírito Santo, sobre quais dessas teorias, você crê e acredita à luz da Bíblia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós possamos, irmãos, aguardar esse momento especial em nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Logo após, nós estaremos falando aí do tribunal de Cristo.